Eduardo, qual é a sua visão do setor de TI e outros setores, não é só o setor de TI? Como é que é a sua visão em relação ao pós-pandemia? Bom, Luiz, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Aliás, acho que para ser empresário no Brasil, tu tem que ser otimista, né? Então, eu quero acreditar que o pós-pandemia vai ser muito parecido com o que a gente tinha no pré-pandemia, no que diz respeito à relação entre as pessoas. Vai ter um tempo onde a gente talvez vá a menos reuniões, a gente vai ter menos eventos, a gente vai ter talvez menos viagens a trabalho, né? Mas em algum momento, daqui a 1 ano, 2 anos, eu acho que naturalmente, talvez já com a vacina, talvez já com algum procedimento, né, médico para resolver a questão da contaminação, a gente volta a ter uma vida normal, quase normal. Só que algumas, não vou dizer cicatrizes, porque são cicatrizes talvez boas, né? Algumas mudanças de hábitos vão acontecer porque a gente percebeu durante a pandemia que as coisas funcionam. Então, por exemplo, teleconferência, né? É isso que nós estamos fazendo agora. Eu falei esses dias para o meu diretor na Argentina, né, em Buenos Aires. Ele me questiona quando é que eu vou visitar a regional lá. Eu vou uma vez a cada 3 meses, porque quando eu vou a clientes, né? E ele disse, pô, tô ansioso para que tu venha para cá para a gente visitar um cliente. E o que eu falei para ele foi o seguinte: agora a gente está todos à mesma distância. Eu posso ir contigo numa reunião aí na Argentina visitar um cliente nosso. Isso vai acontecer, né? Ele não vai precisar esperar, não vai precisar esperar que eu vá até lá para a gente ter uma reunião juntos dentro do cliente. Isso eu acho que vai mudar. A questão dos hábitos de consumo. Ontem eu estava escutando uma reportagem sobre lojas que vão abrir nos Estados Unidos, que vão, por exemplo, experimentar sapato. O cara experimenta sapato, aí vai vir uma equipe para desinfetar o sapato, deixar ele em espera 72 horas para outra pessoa experimentar de novo. Talvez isso aconteça, né, nos primeiros dias e tal. Lá adiante, daqui a 1 ano, acho que isso vai estar... Vai relaxar, o relaxamento vai ser normal. Durante este tempo, então esse pós-pandemia médio prazo, o que as pessoas vão fazer mais é comprar mais sapatos pela internet. Então, o e-commerce, eu acho que vai ser o grande... não é vencedor, né? Vai ter vai ser muito impulsionado por causa da pandemia. Compras de comida online, né? Estão surgindo novos aplicativos, novos sites, onde tu pede comida de chefes, tu pede comida diferente. Esse negócio é difícil recuar, né, depois da pandemia. Então, eu acho que vão ser novos hábitos, consumo, viagens, teletrabalho, que são impactados pela pandemia, uma rede de trabalho com a equipe, uma ida no cinema, no shopping, etc. Isso volta ao normal assim que as coisas, né, sei lá, daqui a 1 ano, quando tivermos já vacinas, etc. Né? Quantos funcionários tem a tua empresa e qual é a tua sensação de entrar hoje na empresa e não encontrar praticamente ninguém lá dentro? É uma sensação muito estranha, né? A Cerice tem 25 anos, né? Completa 25 anos agora em agosto. E, aliás, eu espero que até lá a gente consiga fazer uma festa como a gente fez nos 20, nos 15, nos 10, né? Com os clientes, fabricantes, né? Amigos. E a gente tem 300 funcionários. Eles estão espalhados, né? A gente tem escritório no Rio, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Chile e Argentina. Né? Estão espalhados nessas regionais. Todas elas estão vazias. Né? E eu tenho ido no escritório aqui em São Paulo de vez em quando. Né? Eu vou, não tem ninguém, é um negócio estranho, porque aqui em São Paulo cabem 100 pessoas. Né? A gente tem um centro de operações, que tem lá aquele monte de monitor, né, que normalmente está cheia, com todo mundo atendendo nossos clientes, etc. Entrar e ver aquele negócio desligado é como se a empresa tivesse parada. Né? Então, é uma sensação de ansiedade. Só um adendo, né, a essa colocação. Por outro lado, eu tenho interagido muito mais com
os meus diretores em todo o Brasil, e eu vejo que eles estão talvez trabalhando até mais do que estariam se estivessem no escritório. Então, é só uma questão de sentimento ruim mesmo de ver a empresa vazia. O que aconteceu, Luiz? Uma semana antes da gente, do governador aqui de São Paulo decretar o isolamento, a gente imaginou que isso podia acontecer, um isolamento, e a gente já percebia algumas pessoas angustiadas dentro da empresa com o medo de se contaminar. Estamos falando disso em março, né? Então, a gente fez um teste, né, uma semana antes, num sábado anterior à semana do isolamento, um teste de continuidade de negócio. A gente pegou todo o nosso pessoal que presta serviço, o centro de operações, o nosso SOC, né, colocou em casa para testar acessos, processos, escalas de plantão, acesso dos nossos funcionários aos clientes que eles administram, e acesso ao nosso back-office ali, ao nosso sistema de gestão. E funcionou. Então, funcionou o nosso plano de contingenciamento. Então, na segunda-feira, ainda uma semana antes do lockdown, do isolamento, a gente mandou todo mundo para casa. Então, nessa primeira semana, eu me senti bem, né? Eu senti, estou fazendo um negócio que eu acho que é correto, protegendo todo mundo, e vamos ver se funciona. Funcionou. Então, durante boa parte desses 60 dias, quase 60 dias, que eu acho que a gente já está isolado, boa parte desses 60 dias, eu me senti super feliz de ter conseguido fazer a empresa funcionar bem, sem as pessoas precisarem estar lá. Te confesso que agora eu estou ansioso para que as coisas voltem ao normal, né? É legal ver aquele calor das pessoas vendendo, entregando, prestando serviço, faturando, né? Então, isso é importante. Então, eu estou torcendo para que a gente consiga rapidamente colocar as coisas em ordem aí do governo, né? Nos diversos governos, a gente consiga colocar em ordem para voltar ao trabalho. Mas nesse novo normal, né, que a gente vai viver depois da pandemia, você vê a tua empresa fazendo uma espécie de um híbrido das duas situações, quer dizer, não apenas mantendo o contato humano, a volta do pessoal ao trabalho, né, mas também potencializando, de certa forma, o home office? Sem dúvida, sem dúvida. Esse novo normal, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, Luiz? Pode ser que... E é muito difícil avaliar as pessoas, né? Tem pessoas que eu conheço que querem sair para uma festa. Tem pessoas que eu conheço que acreditam que se botarem o pé na rua vão ser contaminados imediatamente. Então, a gente tem que respeitar essa questão de cada um. Soma-se a isso a questão de São Paulo, né? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, estou há 20 anos aqui em São Paulo, e acho que uma das coisas que mais me incomoda em São Paulo é o trânsito, né? E eu tenho pessoas que trabalham comigo que demoram 2 horas para vir, 2 horas para voltar. São 4 horas, é metade do horário normal de trabalho que ele gasta para se deslocar. Sem dúvida, nós vamos implementar algum tipo de home office, algum tipo de teletrabalho. Isso vai mudar na Service, né? Porque eu acredito que também vai mudar em diversas empresas. A gente tem clientes, né, e eu estou falando muito da Service, dentro da Service, né, o que eu fiz para a Service continuar funcionando. É muito interessante quando eu converso com CIOs de outras empresas que eles também têm que manter, são os nossos clientes, né? Eles têm que manter a empresa deles trabalhando e a TI inteira deles está em casa. Então, eles também têm essa questão de como é que a Service me ajuda, sendo que a minha equipe não está aqui. Pode ser que alguma pessoa da equipe dele fique doente, né? Pode ser que a indústria dele, a gente tem muitos clientes de varejo, que, aliás, esse vai ser uma grande mudança, empresas de varejo, a gente tem diversas, algumas tinham e-commerce e outras não tinham. É impressionante ver o que eles estão fazendo, eu te conto isso depois. Mas alguns desses clientes nossos esperam que a gente preste o serviço que a área de TI deles faziam, sem ir lá. Então, se eu tenho que prestar um serviço direto para um cliente meu,
mas não posso ir lá. Esse cara também não pode ir na service. Da onde ele está prestando serviço? Da casa dele. Por que depois da pandemia ele não pode permanecer na casa dele, talvez fazendo uma reunião semanal na service com o grupo, só para saber se está todo mundo indo para o mesmo caminho e os outros dias fiquem na casa dele? A gente está medindo, acho que essa é uma coisa importante, a gente está medindo a produtividade deles. Até agora, depois de 60 dias, a grande maioria está produzindo muito bem. Agora, Eduardo, uma coisa que me chama a atenção nas empresas, por exemplo, todas tiveram que correr para o home office para poder manter a atividade, principalmente empresas de TI que tinham que manter não só a sua atividade, mas também a atividade de seus clientes. Era uma luta constante diária. Isso, obviamente, deve ter te trazido um custo operacional, de alguma forma, maior nesse aspecto, de você migrar todo mundo para o home office, dar infraestrutura e condições para todo mundo operar num nível satisfatório da empresa, ao mesmo tempo que você também pode ter algum ganho de escala aí naquela questão de você, o escritório em si está parado, ele automaticamente ele deixa de gastar, consumir algumas coisas que você não está consumindo. Como é que está essa relação custo-benefício da empresa com essa situação que a gente está vivendo? Tu tem razão, primeiro que jogar todo mundo para casa, né, deixar todo mundo em casa, exigiu muito trabalho da nossa equipe de TI, né? Então, a grande maioria da nossa área comercial, né, acho que toda a nossa área comercial, tinha seus próprios equipamentos, né, o Bring Your Own Device já funciona há muitos anos na service, e então o impacto foi mínimo. A gente usa sistemas, né, os nossos sistemas de CRM e de gestão estão na nuvem, então o impacto em si foi pequeno. A área de back-office, a mesma coisa, eles já tinham notebooks da empresa, porque já faziam de vez em quando algum trabalho fora do horário das suas casas. O impacto foi só garantir a segurança, aumentar o link, etc. Para o pessoal de serviço, talvez esse sim foi o desafio maior. A gente teve que comprar notebooks adicionais. Isso teve um custo inicial, de fato, grande, né? Agora, tem algumas, e bastante trabalho para que a gente gerasse as imagens dos notebooks, para que a gente colocasse as nossas requisitos de segurança. A Service comprou uma empresa de segurança 3 anos atrás, chamava Defenda, agora chama Service IT Security. Então, a gente tem bastante conhecimento de segurança também. Então, a gente tem os nossos protocolos de segurança, deu um certo trabalho para a gente colocar exatamente todos os equipamentos que nós íamos entregar para essas pessoas de serviço na configuração que deveria estar. Isso exigiu trabalho, né? E exigiu dinheiro também para comprar os notebooks que nos faltavam. Assim, sorte, né? Tivemos sorte. A gente tinha feito uma compra de notebooks um pouquinho antes da pandemia, porque também sumiram os notebooks do mercado, né? Então, virou bem de necessidade básica, né? Mas a gente, então, fez esse investimento. Por outro lado, toda vez que um profissional nosso vai para um cliente fisicamente, a gente reembolsa, né? Então, a economia que nós estamos tendo de reembolso de despesas, reembolso de deslocamentos, alimentação, etc., não vou dizer que é igual, tá? Mas ele deprecia um pouco o valor que eu tive que pagar para os equipamentos. Então, no final das contas, não é relevante, Luiz, não é relevante, até porque a gente sabe que está fazendo bem para eles, né? Óbvio que a questão dos escritórios estarem vazios, sem uso, e eu tendo que pagar o aluguel, isso é o que impacta, né? Mas em todas as nossas regionais, a gente discutiu com os nossos, né, os donos dos imóveis, e todos colaboraram para que a gente postergasse o pagamento, que é mais ou menos a mesma coisa que os nossos clientes estão fazendo, né?
Há uns 12 anos, mais ou menos, atrás, eu e uma colega jornalista criamos o Convergência Digital. Uhum. E, na época, o site, a gente parou e pensou o seguinte: vamos fazer tudo online. Não vamos usar papel. Na época, tinha muita revista impressa, e era uma loucura. Todo mundo dizia assim: vocês são malucos, vocês vão ficar na internet. Aí a gente disse: olha, nós não somos. Não era nem uma questão de ser visionário, era muito mais uma questão de dinheiro mesmo. E a gente não tinha dinheiro para bancar escritório, secretária, ter toda uma infraestrutura. A gente estava começando, saindo do zero. Então não tinha dinheiro, capital para poder bancar a coisa. E a gente olhou a operação online e disse: olha, é por aí, a nossa salvação vai ser o online. E vamos rezar para a internet melhorar, a banda larga crescer no país, essas coisas todas. E de lá para cá, muitas desses nossos colegas concorrentes e tal foram apanhando com a situação, quer dizer, o quadro econômico ia mudando, coisa e tal, e os caras iam tendo que enxugar aqui, enxuga dali. E hoje quase todo mundo está numa operação online, os empréstimos praticamente acabaram, quer dizer, então está todo mundo igual a gente. Eles dizem assim, bom, atiramos no que vimos, acertamos no que não vimos, né? Quer dizer, eu te pergunto hoje, do ponto de vista da Sérgio, como é que você vê o futuro dela? É possível você amanhã chegar e pensar o seguinte: olha, eu não preciso mais desse escritório X, eu vou passar para um escritório Y menor, onde uma pequena parte ainda demanda ter ali necessidade de contato, coisa e tal, e a maioria vou migrar para o home office e realmente enxugar esse peso empresarial nas costas. Como é que você vê isso? Porque, por exemplo, eu te pergunto isso porque o dono do Twitter acabou de anunciar que ele vai botar todos os funcionários deles em home office. Acabou. Se quiserem, vão ficar eternamente no home office e não tem mais a necessidade de ter operação física. Como é que você vê esse futuro das empresas de TI no Brasil e no mundo? Olha, Luiz, primeiro assim... Difícil prever agora? É difícil prever e tem uma questão muito pessoal minha, né? Eu gosto de ver as pessoas. Então, é possível que a gente passe a Service nasceu vendendo infraestrutura. Nós vendíamos servidores e storage, né? E a gente cresceu muito porque a gente fazia isso na época que o ERP, né, o SAP, veio para o Brasil, e a gente, como é uma empresa técnica, conhece profundamente, assim, a gente estuda bastante, né? Então a gente é uma empresa técnica, a gente acabou se envolvendo em projetos muito grandes. Então, muitas grandes implementações de SAP no Brasil passaram pela Service na parte de infraestrutura. Hardware puro, hardware, software, né? O que a gente percebeu logo de cara? Se eu não tivesse um serviço gerenciado, alguma coisa que me dê uma renda mensal, eu ia estar sujeito a alguma intempérie da economia, etc. E a Service tem 25 anos, 23 anos atrás, a gente montou uma área de management service. Então, depois a gente disse, pô, mas só isso também não serve. A gente só tinha um fabricante que a gente representava. A gente trouxe VMware para o Brasil, que é um software de virtualização. A gente descobriu ele numa feira, trouxe para o Brasil, foi o primeiro revenda de VMware no Brasil. Passaram-se os anos, a gente foi vendo, pô, cloud é um negócio que começou a aparecer ser uma série. Hoje está dentro da nossa área de infraestrutura, né? Cloud, para nós, é mais um sabor de infra. E, por último, quando a gente continua achando que a Service estava ameaçada, a gente foi lá e comprou uma empresa de segurança. Tá? Então, quando eu penso no futuro da Service, o que mais me preocupa é o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos. Né? Então, isso a gente pensa todo o tempo. Aliás, ontem à noite, cada um na sua casa, com uma taça de vinho, eu e meu sócio, falando a respeito de como a gente vai estar daqui a 5 anos. Será que a gente tem que investir em desenvolvimento de software? Será que a gente tem que investir em IoT? Tem que investir em inteligência artificial? A gente chegou à conclusão de que as 3 coisas que a gente faz, infraestrutura, cloud,
segurança e managed services é o nosso futuro. Nós temos muita coisa para colher aí. E a gente está crescendo, principalmente, segurança está dobrando de tamanho todo ano, e managed services a gente também está crescendo mais de 30% ano a ano. Essas duas áreas, não necessariamente, quem presta o serviço dessas duas áreas, segurança e managed services, não necessariamente precisa estar na service. Então, eu fiz toda essa volta para dizer, bom, eu estou pensando todo o tempo em qual é o futuro da empresa. Bom, um pedaço desse futuro essas pessoas vão estar dentro do escritório ou não. Então, agora, voltando ao meu lado emocional, né, eu gostaria que eles estivessem dentro da service. Né, e o nosso centro de operações está crescendo, o SOC fica lá em São Leopoldo, lá dentro da Unicinos, né, também está crescendo. Talvez essas áreas não precisam crescer tanto mais, né, basta que todo mundo esteja conectado a ela. Então, no futuro, eu acredito que teremos muito mais pessoas da service em casa, acessando os clientes de onde estiverem, mas eu gostaria de manter os escritórios do jeito que estão, para que a gente possa, uma vez por semana, uma vez por mês, se reunir lá. Nossos escritórios não são muito grandes, né? O nosso maior escritório é aqui em São Paulo e tem capacidade para 100 pessoas. Agora, Eduardo, para a gente pensar em termos de futuro, como é que vai ser essa relação do trabalho, né, em casa ou na empresa, né? É necessário que a gente discuta também a questão regulatória disso, quer dizer, que é complicado. No Brasil é complicadíssimo, quer dizer, há anos que eu ouço falar que o Congresso Nacional está discutindo teletrabalho, está discutindo home office, e agora até os próprios deputados estão votando de casa as matérias do Covid-19. Como é que você vê isso? Quer dizer, qual é a tua segurança, do ponto de vista empresarial, de começar a pensar como é que vai ser a tua relação trabalhista com esse pessoal lá na frente, sem um regulatório que te diga, que te dê essa confiança de que, olha, amanhã eu não vou parar aí na Justiça do Trabalho respondendo a processo por coisa que o mundo inteiro fez, mas agora é ilegal. Depois da pandemia é ilegal. Quer dizer, como é que é essa discussão que você está tendo aí com o teu pessoal do jurídico aí em relação a isso? Sim. Essa é uma questão muito interessante, né? O Brasil é assim, a Argentina é ainda pior, né? Até o Chile, que a gente tem, assim, talvez seja o país mais aberto da América do Sul, também tem uma lei trabalhista bem travada, né? Bem rígida. E eu te respondo isso dizendo o seguinte: recentemente eu escrevi um artigo onde perguntavam como é que se a transformação digital era obra do CIO ou do CEO, né? Eu disse que transformação digital era obra da Covid, né? Daqui a uns anos alguém vai escrever. Eu acho que essa questão trabalhista é uma das que vão ser impactadas positivamente pela pandemia. Pô, tu já deu né, na tua pergunta, tu já colocou um negócio que é super interessante. As pessoas que deveriam aprovar a flexibilização da forma de trabalhar estão trabalhando de casa, né? São o Congresso, todo mundo que aprovaria essa lei, essa reforma, trabalha de casa. Então, como é que eu faço na service? Vou comentar sobre a nossa área comercial, por exemplo. Eu não exijo que as minhas pessoas da área comercial vão na service, né? Ele pode sair da casa dele, direto para o cliente, de um cliente para outro cliente, e assim por diante. Eu não preciso necessariamente passar pela service. E eu não lembro, nesses 20 e poucos anos de história, de ter recebido algum processo de alguém da área comercial. Então, porque é um negócio combinado, né? Então, ele tem a flexibilidade que ele tem, que ele quiser. Eu acho que isso se aplica muito mais às pessoas que têm a prestação de serviço, o back-office. Eu não sei, eu não tenho a resposta, né? Eu só tenho a esperança de que as leis sejam revistas e que isso seja flexibilidade. Tem que ser. Não faz mais sentido no mundo inteiro tu exigir cartão ponto, né? E hoje é uma exigência
né, da legislação. Então, escritórios acima de X pessoas, eu não lembro qual é o número, tem que ter lá o cartão ponto. Na sede de São Paulo tem. E agora, quem que está batendo ponto lá? Ninguém, né? Então, eu acho que a única alternativa, Luiz, é a revisão disso. E eu espero, aí esperança minha, né, que se houver algum processo trabalhista e algum juiz for julgar uma requisição dessas, né, que aconteceu durante a pandemia, que ele se dê conta que, o cara não tinha nem como ir lá na empresa bater ponto. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Ainda tem muito chão, né, para ser trilhado aí em relação ao pós-pandemia, quer dizer, acho que o setor vai precisar sentar e analisar os prós e contras do que aconteceu, né, porque ninguém estava preparado para enfrentar isso. Acho que já começou um século novo, já com uma pandemia, quer dizer, que eram doenças que a gente olhava lá, coisas do século passado, a gente jamais esperava uma coisa dessa, mas aconteceu e a gente vai ter que rever uma série de processos que, ao longo do caminho, se mostraram inúteis depois de uma situação de pandemia e outros que se mostraram eficazes justamente por conta da pandemia. Quer dizer... Educação. Eu posso te dar um exemplo de educação, né? Eu tenho 2 filhos que estão no ensino médio. Na escola, é uma escola privada e não houve nenhuma interrupção, né? Numa segunda-feira, eles estavam dentro da sala de aula, assistindo aula com o professor. Na terça, eles continuavam lá, só que o professor já não estava, ele estava numa sala do lado. E na quinta, se eu não me engano, quando se decretou isolamento, eles continuaram tendo o mesmo tipo de aula em casa. A legislação, isso a escola do meu filho. Escolas particulares de Porto Alegre, por exemplo, né, a minha diretora lá do Sul tem filhos na mesma situação, não tiveram aulas, né, demorou para ter aula. O que a legislação vai dizer a respeito? Valeram ou não valeram as aulas remotas que os meus filhos tiveram? Como é que nós vamos fazer para repor as aulas de quem não teve aula durante o ensino público? Como que vai ser? Então, tem muito trabalho para ser feito também em termos de legislação. Como é que eles vão acertar tudo isso? Não é só estar no trabalho, não, é aprender ou não aprender, etc. Né? Vai ser muito complicado. Não vai ser fácil reordenar todo um país depois de uma pandemia, né? Olha, foi ótimo o papo, gostei muito. Espero contar com você em outras oportunidades. Vamos ver se a gente volta a conversar sempre sobre o mercado, sobre o setor de TI. E acho que você tem muito a contribuir lá para o meu site. É pequeno, mas é honesto. Não, eu li algumas entrevistas, achei muito interessante, Luiz, muito interessante. Eu tenho procurado conversar com o setor. Aliás, uma das coisas que eu estou adorando muito com essa pandemia é essa oportunidade de poder conversar com o mercado, que não está aqui em Brasília, quer dizer, não é o pessoal do regulatório também, é a possibilidade de conversar com as empresas, aí em São Paulo, em Porto Alegre, onde eles estiverem, quer dizer. Me abriu essa oportunidade. Antigamente seria o quê? Um bate-papo por telefone muito rápido, a gente teria que gravar, e agora não, a conversa flui muito mais rápida, fica mais fácil da gente se entender, e eu estou adorando. Para mim, ficou ótimo. Se eu pudesse manter essa pandemia mais um pouco... Provavelmente vai. Aquilo que eu falei, estamos todos na mesma distância, né? Então, pois eu acho que mudou muito essa relação, inclusive de imprensa com o mercado, né? Imprensa especializada com o mercado. Mas foi ótimo e eu espero contar com você em outras oportunidades, né? Agradeço pela entrevista. Estou à disposição, Luiz. Muito obrigado. É isso. E um abraço para você aí, para o pessoal da tua empresa, e espero lá na frente que tudo se resolva e a gente possa voltar ao novo normal, né, das nossas vidas. Vamos voltar, sim. Vamos voltar. Muito obrigado, Luiz. Um abraço para ti.